Olá, espectadores! Este é o canal Crasmoto. Motos com motor V2 trazem o som marcante da Harley-Davidson, os motores de 90 graus da Ducati, choppers japonesas, a Moto Guzzi com V longitudinal, a corrida Battle of Twins, o recorde de Bert Munro na Indian e muito mais. Ao longo de muitos anos de desenvolvimento da indústria de motocicletas, muitos veículos de duas rodas foram equipados com esse tipo de motor. Neste vídeo, vou falar sobre o motor V-Twin, sua origem e exemplos de motos antigas e curiosas com esse motor. Após esclarecer os pontos principais, continuaremos a narrativa ampliando o ângulo dos cilindros, de 18 graus na Matchless, Silver Arrow a 170 graus na Zundap KS 750. Ao mesmo tempo, vou tentar explicar o que motivou os fabricantes na escolha de cada ângulo. Eu convido vocês para uma conversa sobre motos com motor V-Twin. Fiquem à vontade, vai ser interessante. Vamos começar com a terminologia. O V-Twin é um motor de 2 cilindros em V que compartilham o mesmo virabrequim. Os 2 cilindros são posicionados um em relação ao outro em um determinado ângulo, que pode variar dependendo das condições e dos objetivos. Para a maioria dos motores V-Twin, esse valor fica entre 40 e 90 graus, mas existem exceções. Teoricamente, o ângulo do V-Twin pode variar de 0 a 180 graus. A maioria dos motores V-Twin tem um único munhão de manivela para as duas bielas. As bielas podem ser posicionadas uma em relação à outra com um deslocamento e, consequentemente, o deslocamento dos cilindros será visualmente perceptível. Ou podem ser do tipo garfo ou lâmina, não permitindo deslocamento, o que evita forças de torção no virabrequim. O exemplo clássico de motores com bielas não deslocadas em motos é a Harley-Davidson. Poucos desses motores ainda têm deslocamento do munhão da biela. Na Moto Guzzi bicilíndrica 500 era 180 graus, na Honda Shadow 750 de 83, o deslocamento dos munhões era de 75 graus. No modelo americano 45. O mesmo ocorreu com os modelos Suzuki VSX 800 e Intruder 750, vou explicar adiantando um pouco. A mudança do ângulo dos colos das bielas, de 75 para 45 graus, permitia alterar o comportamento do motor, tornando-o um pouco mais esportivo e o som do escapamento mais carismático. E agora, relembrando os principais postulados, podemos passar para a história. Os pré-requisitos para a criação de motores multicilíndricos já existiam no final do século XIX. O motor de combustão interna já havia sido inventado, e agora se desenvolviam variações sobre como torná-lo mais potente. Inicialmente, os primeiros DVS eram monocilíndricos, mas logo surgiu a questão de aumentar a potência. Engenheiros e projetistas rapidamente perceberam que, ao adicionar mais um ou vários cilindros, era possível obter um aumento de potência com um acréscimo insignificante no peso do motor. E o V-Twin se tornou um resultado absolutamente lógico dessas pesquisas. Foi adicionado um cilindro a um motor monocilíndrico em ângulo definido por arranjo, ideal e ergonomia. Não era necessário girar muitos cilindros para manter a compacidade.
Bastava criar espaço para acomodar o duto de admissão e o carburador ou o duto de escape entre os cilindros. E também, uma condição importante para determinar o ângulo de inclinação dos cilindros era eliminar a possibilidade de encontro das saias dos pistões próximo ao ponto morto inferior. Transformar um motor monocilíndrico em um motor em V acabou sendo uma tarefa viável. Foi preciso abrir outra janela no cárter para o segundo cilindro, adicionar uma biela ao virabrequim e ajustar a distribuição de gases e ignição para sincronizar os processos. As primeiras patentes de motores em V datam do ano de 1880. A esmagadora maioria das fontes atribui a primazia na criação do primeiro motor de combustão interna funcional em configuração V2 a Gottlieb Daimler. O motor em V de 17 graus foi feito e testado em 1889, com cilindros de 60 mm de diâmetro e curso de pistão de 100 mm. Com cálculos simples, obtemos 565,5 cm3 de volume de trabalho. O motor podia ostentar uma potência de 1,5 cavalos a 600 rotações por minuto. Esse motor foi utilizado por Gottlieb em um barco e no automóvel Daimler Stahlradwagen, construído em conjunto com Wilhelm Maybach. No entanto, muitas vezes acontece que engenheiros chegam a invenções muito parecidas praticamente ao mesmo tempo, muitas vezes sem sequer saberem da existência uns dos outros. No final do século XIX surgiram vários projetos interessantes sobre motores em V. O primeiro deles é este triciclo, criado por George Longo em 1880 como um exemplar único. Este veículo automotor de 3 rodas era equipado com um motor a vapor em V de 90 graus. A construção do triciclo foi patenteada por George Longo algum tempo depois, aproximadamente em 1882 ou 1883, e após um curto período de uso, o veículo foi desmontado. Em 1946, João Bateman encontrou George Longo, então com 96 anos, e juntos reconstruíram a máquina, hoje exposta no Instituto Smithsonian. Outra invenção interessante foi o motor 2 tempos de Scott Dugald Clark, patenteado em 1881. E embora à primeira vista pareça que aqui temos uma configuração em V, na verdade o segundo cilindro era usado como compressor. Muitos engenheiros, incluindo Nicolaus Otto, tentaram construir um cilindro compressor funcional. De modo geral, os avanços na área de construção de motores estavam sendo feitos de forma intensa. Se não fosse Gottlieb Daimler, em 1889 outro teria apresentado o conceito do V-twin na mesma época. Em 1890, a Panhard Levassor comprou licença para fabricar motores com tecnologia Daimler. Ainda nesse ano, Émile Levassor e Louis Panhard apresentaram o primeiro protótipo de automóvel com motor V2. Esse tipo de motor era revolucionário. Mais equilibrado, ele vibrava menos que motores de um cilindro, gerava mais potência e alcançava rotações mais altas. Em uma década, chegará o momento de um de seus usos mais lendários, na motocicleta. A popularidade dos motores V-twin vai explodir. Em 10 anos, desde o surgimento do motor V-twin, a gasolina projetado por Daimler, esse mecanismo passou por certo desenvolvimento e chegou a hora de ser usado em veículos de 2 rodas. Na verdade, descobrir quem foi o primeiro a equipar uma motocicleta com um motor V2 não é tão simples assim. Em 1902, os primeiros motociclos com motor V2 Twin começaram a surgir rapidamente. E determinar com precisão que este específico foi o primeiro e todos os outros o segundo, terceiro e assim por diante é praticamente impossível. Então, vamos analisar o quadro geral. Final do século XIX e início do XX, de 1899 a 1901, Clement Ader, inventor francês pioneiro na aviação e telecomunicações, patenteou um leve motor em V de 4 tempos a 90 graus, planejando usá-lo na aviação. Sobre os trabalhos de Ader sabia Émile Robion, da cidade de Puteaux. Émile, no período de 1900 a 1901, criou o conceito de motocicleta posteriormente vendida como motocardan.
Em 1902, o motor V-twin de 90 graus e 1 litro de Adder foi instalado longitudinalmente no quadro da motocicleta. A segunda parte do nome se refere ao método de transmissão do torque para a roda. Segundo outras fontes, essa motocicleta só entrou em produção em 1903. Esta deve ser a primeira motocicleta com cardan da história. Agora vocês sabem que nem a Moto Guzzi nem Piotr Modzarov com as motos IJ-1 e IJ-2 inventaram o V-twin longitudinal no quadro. O segundo aparelho, também reivindicando primazia, foi criado na Grã-Bretanha. No começo da fabricação de motos em Northampton, havia a empresa Princeps Auto Co. As motocicletas Princeps eram produzidas por John Hatton, um agente comercial das máquinas Panhard e Mercedes, entre 1902 e 1905. Hoje em dia, o nome desse fabricante caiu no esquecimento, mas, em 1902, a linha de modelos Princeps foi ampliada com uma motocicleta equipada com um motor V2 de 2 cilindros com potência de 4 cavalos. A cilindrada do motor era de 422 centímetros cúbicos. A revista The Motor Cycling, de 3 de setembro de 1902, elogiou o Princeps de 2 cilindros pelas baixas vibrações, suavidade e boa potência do motor. Jornalistas notaram que pilotar essa motocicleta não era mais difícil que uma monocilíndrica. O Laurin e Clement foi um dos primeiros motociclos V-twin, criado por Václav Laurin e Václav Clement na Boêmia. Hoje é a República Tcheca, mas na época era território do Império Austro-Húngaro. A estreia dessa máquina aconteceu na virada de 1902 para 1903. E aqui está outra motocicleta francesa da marca Gentil, também do ano de 1902. Já no ano seguinte, em 1903, a alemã NSU Motorenwerk lança sua primeira motocicleta com motor suíço V-twin de 3 cavalos. Nesse mesmo ano, em Birmingham, Charles Garrard construiu a motocicleta Clement Garrard com um motor V-twin de ângulo estreito de 3 cavalos. Presumivelmente, o ângulo de inclinação dos cilindros da Clement Garrard era de 30 graus. Em 1904, no Reino Unido, a Eclipse Motor and Cycle, segundo outras fontes, lançou o Chex LO com motor V a 90 graus e 5 cavalos de potência. A motocicleta Eclipse era apresentada como um verdadeiro milagre da tecnologia. O folheto dizia que era o veículo motorizado de 2 rodas mais potente, capaz de rebocar um reboque e chegar a 80 km por hora. Além disso, cada cilindro podia ser usado sozinho para esfriar o outro ou juntos para máxima potência. Além disso, 1903 foi o ano de estreia das motocicletas britânicas Iris. A empresa Daidon Bilton apresenta um motor twin para motocicletas e as motocicletas francesas Griffon também fazem sua estreia. Em geral, alguns anos após o surgimento dos primeiros protótipos de motocicletas, com motor V2, todo fabricante europeu de respeito tentava oferecer ao cliente uma máquina com motor V2 Twin. Por exemplo, aqui está a máquina francesa Givaudan de 1904, o motor alemão Fafnir usado por cerca de 20 empresas de motocicletas, a motocicleta belga Minerva, entre outros. Como havia muitas empresas tentando criar veículos motorizados de 2 rodas naquela época, a lista de modelos de motocicletas pode ser bem longa. Pode se estender, mas não farei isso. O importante é que vimos que o V-twin na época era avançado e combinava com o conceito de motocicleta. É por isso que a popularidade desse motor no início do século XX crescia exponencialmente. Do outro lado do oceano, nos Estados Unidos, a primeira motocicleta com motor V2 apareceu em 1903. Não foi a Harley Davidson nem a Indian. Vê esse cavalheiro elegante na foto? Esse é Glenn Hammond Curtis. Curtis é mais conhecido como o fundador da aviação americana. Porém, como muitos outros aviadores daquela época, ele também era motociclista e um verdadeiro destemido. Ele ganhou o apelido Corredor do Inferno. Em 1899, Curtis construiu sua primeira motocicleta chamada Hércules. 2 anos depois, Glenn já produzia motores próprios, superando a concorrência. Curtis foi pioneiro ao usar rolamentos de esferas no motor, reduzindo o atrito em relação a eixos em mancais com pouca lubrificação. Ele afirmava que seus motores
produziam a maior potência entre todas as motocicletas disponíveis e fazia questão de provar isso nas pistas de corrida. Em 1903, Glenn construiu uma motocicleta com um motor V-Twin de 5 cavalos. A máquina estreou em Nova York em maio no clube de motociclismo Riverdale Hill Climb. Curtis ficou em primeiro entre 20 participantes e seguiu direto para Yonkers. Glenn venceu as corridas de 1 e 5 milhas na pista Empire City. Assim, ele superou os maus resultados das corridas do ano passado. O Twin Curtis tinha as seguintes características: cilindrada de 695 centímetros cúbicos, potência máxima de 5 cavalos. A 2.000 rotações por minuto, o ângulo entre os cilindros era de 50 graus. Em 1907, o piloto infernal instalou um V8 de 4,4 litros em uma estrutura parecida com bicicleta e atingiu 219,5 km pela praia de Ormond Beach, tornando-se o homem mais rápido do mundo. Mas essa é uma outra história. Dica: o V-Twin de Glenn Curtis logo atraiu a atenção da indústria pelo seu recorde. Outros fabricantes americanos de motocicletas tentaram repetir o sucesso de Curtis nas corridas e recordes. Alguns meses depois da estreia de Curtis, a empresa Orient construiu um V-Twin, porém o de Curtis tinha características muito superiores. Logo depois, a empresa Indian também começou a se mexer. Oscar Hedstrom, um dos coproprietários da empresa, encontrou Curtis e sua motocicleta pessoalmente, ainda em 1903. E o orgulho de Oscar foi ferido. Ele decidiu criar uma máquina semelhante, tanto em características quanto na configuração do motor. A Indian de corrida com motor em V, no quadro, estava pronta para o verão de 1904, e a motocicleta estreou diante do público durante a corrida de 5 de agosto de 1904 em Newport Beach, Rhode Island. Preste atenção no modelo monocilíndrico da Indian. Inicialmente, o único cilindro continuou sendo um elemento estrutural do quadro, enquanto o segundo foi acoplado ao cárter em um ângulo de 42 graus. Esse ângulo será mantido pela Indian até o final dos anos 40, quando a empresa começará a enfrentar problemas e, no fim das contas, irá definhar. Falarei da Indian moderna depois. Por anos, o Twin da Indian só correu em competições, mas em 1906, a empresa começou a produção em série do modelo, posicionando-o como esportivo. A Indian começou com um motor de 633 cc, mas em 1909, Hand e Hedstrom, fundadores da empresa, definiram um novo padrão de 988 cc. E já serão eles que os concorrentes irão tomar como referência. Aliás, pode parecer que Glenn Curtis desapareceu. Sim, ele contribuiu muito para popularizar o V-Twin nas Américas. Mas já no final da década, ele concentrou totalmente suas finanças e atenção na indústria da aviação, deixando as motocicletas de lado. E como estavam as coisas com a lenda da indústria de motocicletas americana, Harley Davidson? As coisas por lá estavam do mesmo jeito que basicamente com os outros fabricantes. William Harley e os irmãos Davidson, após pouco tempo com modelos monocilíndricos, passaram a desenvolver motores V-Twin, vendo o potencial neles. Em fevereiro de 1907, na Exposição de Automóveis de Chicago, foi exibida pela primeira vez a Harley Davidson com motor V-Twin de 880 cc e cerca de 7 cavalos. O modelo monocilíndrico anterior tinha 440 cc e o desenvolvimento foi similar ao primeiro Twin da Indian, dobrando a cilindrada. Essas Harley Davidson eram quase 2 vezes mais potentes que os primeiros modelos monocilíndricos. A velocidade máxima era de cerca de 100 km por hora. Entre 1908 e 1909, as vendas de veículos subiram de 450 para 1.149 unidades. Vale ressaltar que o primeiro motor V-Twin da Harley apresentava vários problemas e, no geral, não era bom o suficiente. É por isso que esse motor ficou em produção em série apenas de 1909 a 1911. O motor Flathead foi lançado em 1911 e produzido até 1929.
No início do século XX, os V-Twins dominaram várias corridas. O primeiro vencedor do Tourist Trophy na Ilha de Man, na categoria principal, na primeira corrida de 1907, a motocicleta Norton com motor Peugeot. O primeiro vencedor não britânico no Tourist Trophy, em 1911, foi a motocicleta Indian, com Oliver Godfrey pilotando. O recorde de velocidade da motocicleta Zenith, em 1930, 150 milhas por hora, e o excelente V2 Twin Jet, e assim por diante. Só na segunda metade dos anos 30, o motor de 2 cilindros em linha passou a competir com o motor em V e, depois, com o de 4 cilindros. Voltamos ao início do século na Grã-Bretanha. Foi fundada ali a JAP, empresa premiada que fabricava motores V-Twin. É a abreviação do nome e sobrenome do engenheiro John Alfred Prestwich, dono da empresa. Johnny projetou e construiu seu primeiro motor em 1901. Prestwich, como outros pioneiros em motores e motos, via potencial nos motores em V, que surgiam nas motocicletas. Em 1906, surge o primeiro V-Twin J.A. Prestwich, pioneiro V2 com válvulas no cabeçote. John Alfred Prestwich teve grande influência no desenvolvimento da indústria de motos britânica e mundial, começando com entusiasmo na produção de motocicletas. Porém, em 1908 ele abandonou essa ideia e focou na fabricação de motores. Os motores J.A. Prestwich eram leves, confiáveis e potentes, tornando-se muito populares. Foram instalados em motocicletas de pelo menos 74 marcas britânicas, francesas, alemãs, americanas e outras. Esses motores equipavam as ótimas motos Brose Superior, e o auge da criação seriam os motores V-Twin de 1,7 litros com superalimentação, que produziam cerca de 80 cavalos de potência. Esse motor foi usado nas motocicletas Zenith, Osborne Engineering Company e Brose Superior, com o objetivo de estabelecer recordes de velocidade na segunda metade dos anos 20 e início dos anos 30. A máquina atingia velocidades em torno de 240 a 245 km por hora. Você já deve conhecer o sistema de distribuição desmodrômico, típico dos motores Ducati, mas não criado por ela. JAP patenteou a válvula desmodrômica em 1923. Prestwich não foi o criador do sistema. O pioneiro foi o britânico Frank Hatfield Arnett. Ele inventou o esquema desmodrômico em 1910, ao buscar aumentar a confiabilidade dos sistemas de distribuição de gases. É lógico perguntar, como estavam os V-Twins na União Soviética? Os motores desse arranjo não eram amplamente utilizados nas motocicletas soviéticas, mas isso não significa que eles não existiam. A primeira motocicleta com motor V-Twin, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, surgiu graças à iniciativa da liderança do Avtodor e de um grupo de engenheiros e projetistas liderados por Pyotr Vladimirovich Mozarov. Previamente, em 1927, Mozarov e outro engenheiro, Adamovich, foram para a Alemanha adquirir experiência na construção de motocicletas. Os 5 primeiros protótipos das motos IZH foram apresentados em setembro de 1929. O IZH-1 e o IZH-2 eram equipados com um motor em V longitudinal de 1.200 cilindradas, com potência de 24 cavalos. O IZH-2 era mais voltado para condições fora de estrada. Seu motor tinha um sistema de ventilação forçada para um resfriamento mais eficiente, além de tração na roda do sidecar. O chassi do IZH-1 e do IZH-2 foi em grande parte inspirado no design das motocicletas BMW. Mozarov rejeitou o motor típico da BMW, achando que os cilindros laterais não eram ideais. Foi por isso que um motor V-Twin longitudinal foi desenvolvido. Outro protótipo das primeiras motocicletas IZH também era equipado com um V-Twin. Esse era o modelo 3, com um motor da empresa alemã Wanderer, com capacidade de 750 cilindradas. Essas motocicletas participaram do segundo motopasseio pan-russo em setembro-outubro de 1929. A técnica completou com sucesso o percurso do passeio e o trajeto de Izhevsk até Moscou e de volta, cerca de 3.300 quilômetros. Todos os 5 modelos de motocicletas ficaram como protótipos e não foram produzidos na Smash. Outra tentativa de produzir um V-Twin foi o protótipo NAT A750 e, algum tempo depois, o modelo de produção em série da motocicleta PMZ A750.
E a criação desse aparelho esteve diretamente envolvido Piotr Mozarov. Em 5 de outubro de 1931, o VSNH decidiu produzir motocicletas na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para o Exército Vermelho. Como protótipo da construção do chassi, foi utilizada a motocicleta BMW. O quadro duplex, feito de perfis estampados, encaixado dentro do tanque de combustível com capacidade de 21 litros, o que era bastante inovador, funcionava com o garfo dianteiro com mola. O motor escolhido foi um V de válvulas laterais, 750 cilindradas da Harley-Davidson. Os protótipos NAT A750 ficaram prontos em 1933. Foram testados e recomendados para produção em série. Em 1934, a Fábrica Mecânica de Podolsk organizou a primeira produção em série de motociclo pesado soviético. Até o ano de 39 foram produzidas 4.636 unidades. A operação real mostrou a baixa confiabilidade do PNZ A750. Uma das razões era a sensibilidade do regulador de avanço da ignição. Por isso, o PNZ às vezes era decifrado como "pode, me liga". Além disso, a 40 a 50 km por hora podiam ocorrer vibrações progressivas na roda dianteira. Em 1939, a motocicleta foi retirada do Exército Vermelho e da produção. Após esse ano, motos nacionais não tiveram mais motores V-Twin. De modo geral, na prática mundial, pode-se notar que, por volta do meio do século XX, o domínio dos motores dessa arquitetura em corridas e tentativas de recorde diminuiu. Os motores de construção mais avançada começaram a liderar, por exemplo, os 4 tempos em linha, V4 e os potentes 2 tempos de vários esquemas. O motor V2 de 2 cilindros só é usado na versão 4 tempos. A necessidade de câmaras de manivela separadas em motores 2 tempos impede aproximar os virabrequins, anulando a vantagem do arranjo em V para motores de 2 cilindros. Toda regra tem exceção. Nos V-Twins, é a britânica Langen 250 de 2023 com motor 2 tempos. Engenheiros separaram as câmaras de manivela do motor, mantendo o arranjo V-Twin. Embora o V-Twin não seja mais o motor mais avançado, consolidou seu espaço em vários nichos. A grande maioria dos cruisers é equipada com esse motor porque, historicamente, sempre foi assim. Harley-Davidson e Indian definiram o padrão da moto americana clássica, seguido pelos outros. Moto Guzzi adotou o motor V2 longitudinal em 1967 e segue fiel a ele. Assim como a Ducati mantém o V2 de 90 graus, os modelos Big Trail, Motard e Street da KTM usam motores V, mas há tendência recente para motores bicilíndricos em linha. Não podemos esquecer os muitos V2 do Japão presentes, não só nos cruisers, mas também em motos street, touring e esportivas. Em resumo, caros espectadores, nesses 20 minutos de conversa, ou lá quanto tempo estamos falando, nós, naturalmente, analisamos apenas uma parte muito pequena das motos com motor V-Twin. E ainda por cima, motores dessa arquitetura também foram usados em alguns carros. Se te interessar, comente e faça um vídeo sobre isso. O principal é que entendemos o panorama geral, quando surgiu o V2, quem o criou e quem virou líder de mercado. Agora, proponho analisar esse motor no contexto do aumento do ângulo de inclinação entre os cilindros. Enquanto trabalhava neste material, me perguntei por que os V-Twins oferecem tantos ângulos de inclinação dos cilindros, de 40 a 90 graus. Por que engenheiros e projetistas não se limitaram a 2 ou 3 valores mais otimizados? Por que o mesmo motor, basicamente, tem tanta variação? Enquanto editava o roteiro e pesquisava muitos materiais, encontrei um ótimo artigo em inglês que, em poucos parágrafos, esclareceu todas as dúvidas. O tipo mais comum de virabrequim em V-Twin tem um moente de manivela único para os 2 pistões, tornando o virabrequim forte e compacto. E o maior problema ao criar um V2 era que as saias dos pistões batiam uma na outra perto do ponto morto inferior. Como você sabe, os primeiros DVS tinham a seguinte característica: o diâmetro do cilindro geralmente era significativamente menor que o curso do pistão.
Foi exatamente essa condição que permitiu a Gottlieb Daimler criar um twin de exatamente 17 graus. No início da popularização dos V-twins em motocicletas, todos esses ângulos, 42, 45, 47, 50 e assim por diante, foram determinados pelas dimensões do CPF e pela condição de que as saias dos pistões não deveriam se encontrar. E, naturalmente, pela compacidade do motor. Naquela época, motores V2 eram feitos a partir de motores monocilíndricos existentes. Os mesmos Indian, os mesmos Harley Davidson e assim por diante. Também era desejável instalar o motor Twin no quadro da antiga motocicleta monocilíndrica com poucas modificações. Isso é simplesmente mais barato. Quanto ao V2 com mancais de biela deslocados, o número de motocicletas que utilizam essa solução em seu motor é muito pequeno. Por exemplo, a Moto Guzzi bicilíndrica de corrida lançada em 1933. Além disso, as marcas japonesas Honda e Suzuki flertaram com motores V2 com mancais de biela deslocados nos anos 80. Honda 650, Rock Shadow, Suzuki Intruder VX800. A ideia era a seguinte: mancais de biela deslocados proporcionam equilíbrio das vibrações de primeira ordem, desde que o ângulo de deslocamento do mancal mais o dobro do ângulo entre os cilindros seja igual a 180. Diferente da Guzzi, esses motores não tinham rolamento central no virabrequim. As mancais de biela eram ligadas ao centro do virabrequim por um disco fino. Tudo ia bem nas rotações padrão do motor, mas ao adaptá-los para corridas, a vida útil do virabrequim caía muito. Posteriormente, esse esquema foi abandonado. Com as informações sobre a influência da dimensão CPG no ângulo dos cilindros, concluímos que, para um V-twin de alto desempenho, são necessários cilindros de grande diâmetro. Isso permitirá válvulas maiores e em maior número, otimizando o enchimento dos cilindros. Para criar um motor esportivo de alta rotação, é necessário um curso curto do pistão e um grande ângulo de inclinação dos cilindros. Tudo isso devido ao encontro das saias dos pistões. Olhem para os V-twins com caráter esportivo. O ângulo dos cilindros varia de 60 a 90 graus. A Aprilia RSV Mille tem 60 graus, a KTM 75 graus e a Ducati 90 graus. Só o V-twin de 90 graus, L-twin, é equilibrado nas vibrações de primeira ordem. Os outros dependem de deslocamento raro, dos colos das bielas ou de eixos balanceadores. Hoje em dia, é a tecnologia mais comum. Vamos falar sobre os ângulos. E abrindo o desfile, temos uma técnica extremamente rara e única. Trata-se da motocicleta britânica Matchless Silver Arrow, com um motor V-twin de 18 graus. Este veículo foi feito por uma das mais antigas empresas britânicas de motocicletas, com desenvolvimento por um dos proprietários, o engenheiro e bicampeão do Tourist Trophy na Ilha de Man, Charles Richard Collier. Pode parecer que o motor da flecha de prata é em linha, mas não é. Veja este diagrama. Foi um experimento interessante sobre a criação de um motor em V com construção monobloco. O pequeno ângulo de inclinação dos cilindros permitiu o uso de um cabeçote único e os próprios cilindros foram fundidos em uma única peça. Além disso, o ângulo de 18 graus era inútil. O esquema lembra parcialmente a solução que a Liancia usou nos primeiros motores V4. O Silver Arrow 2 tinha uma cilindrada de 400 centímetros cúbicos e podia se orgulhar de uma potência máxima de 16 cavalos. O motor era de curso longo, diâmetro do cilindro de 54 mm e curso de 86 mm. A motocicleta foi produzida de 1929 até 33. A tecnologia era extravagante e foi produzida durante a Grande Depressão. No geral, essas condições não favoreceram uma grande produção, e em 4 anos saíram da linha de montagem pouco menos de 2.000 flechas de prata. Agora de 18 graus fomos direto para 42. Quem prestou atenção ao episódio já se lembra que esse ângulo foi escolhido em 1904 por Cadstrom e Candy, cofundadores da empresa Indian,
E desde aquele ano até o início dos anos 50, todos os V-Twins da Indian, exceto o modelo militar 841, sobre o qual falarei depois, mantiveram o ângulo de 42 graus. Tudo por causa da famosa dimensão CPG na Indian, eles decidiram ficar com esse valor. Em princípio, durante meio século, todos estavam satisfeitos com isso. Depois vem o ângulo de 45 graus. Esses são os motores clássicos da Harley-Davidson, do protótipo V-Twin de 1907 até hoje. E esse também é o som patenteado do escapamento da Harley. Neste canto também há uma série de motores de cruisers japonesas. Por exemplo, Honda VT 1100, Suzuki VX 800, Suzuki Boulevard C50. 47 graus. Esse era o ângulo de inclinação dos cilindros da motocicleta Vincent Rapid modelo A. Em 1936, Phil Irving e Phil Vincent chegaram à construção de excelentes e potentes motores V-Twin de 1000 cilindradas. O modelo 1936 a 1939 até o início da Segunda Guerra Mundial. E como de costume, as principais peças do motor monocilíndrico foram usadas como base e então, ao adaptar o projeto para as dimensões existentes do conjunto cilindro-pistão, foi escolhido o ângulo de 47 graus. O modelo B foi desenvolvido durante a guerra e estreou apenas após o seu término, em 1946. O motor foi redesenhado com um ângulo de 50 graus para ser parte estrutural do quadro. Há várias máquinas com 50 graus, mas antes citamos o de 49 graus, usado nos motores Indian Thunderstroke modernos. Esse motor surgiu em 2013 na retomada da famosa fabricante americana de motos. O motor Thunderstroke equipa os modelos Chief, Chieftain, Roadmaster e Springfield. Agora vamos continuar falando sobre os V2 de 50 graus. O motor com esse ângulo dos cilindros também era usado na Birmingham Small Arms Model, além dos Vincent Rapid B, Black Shadow e Black Prince. De 1919 a 24. Brawl Superior SS de 24 a 36, Matchless Model T de 29 a 40, Kawasaki Vulcan 1500. E também em todas as motos Victory. Senhores, minha querida Victory Vision, é simplesmente o meu sonho. 52 graus Honda Shadow 97 até hoje. Modelos Honda Transalp, Deauville e NTV usam basicamente o mesmo motor. Kawasaki Vulcan, 2000 de 2004 a 2010. 54 graus. Suzuki Boulevard C109R e seu irmão M109R, 55 graus. Kawasaki Vulcan 750 de 1985 até 2006 e de 2006 até os dias atuais. Seu sucessor, Vulcan 900 Classic 56,25 graus. Sim, é exatamente esse ângulo de inclinação dos cilindros, completamente incompreensível para o leigo, que é usado no motor S e SX Wedge. « 60 graus é o meio termo ideal entre compassidade e equilíbrio. Motores com esse ângulo precisam só de um eixo balanceador. Motores desse tipo de arquitetura são instalados na Yamaha X Uso V 250 Dragstar 250 em várias motos Indian, em particular Scout, Challenger e Pursuit. Em 2001, Harley-Davidson, no modelo V-Rod, eles chegaram a um motor V-Twin de 60 graus mais potente, no qual foram aplicadas várias inovações para a marca. Cabeçotes de 4 válvulas, refrigeração líquida e assim por diante. O motor foi desenvolvido com representantes da Porsche e o V-Rod enfrentou resistência dos harleiros. Não é à toa que ele recebeu o apelido de degenerado. Para fãs da marca, essa engenharia era estranha. O ângulo era errado e faltava refrigeração a ar. Novas tecnologias foram úteis e, em 2021, a Harley lançou o novo V-Twin Revolution Max de 60 graus.
Esse motor equipa a primeira moto Touring Enduro da empresa Panamérica. Motores de 60 graus já foram feitos por SIS e Spite. Desse ângulo também surgem as esportivas, como a Aprilia RSV 1000 ou a Harley Davidson FR1000 de corrida. 70 graus, motores Suzuki RGV 250 de 1988, Virago 535, 1987 a 2004, e Dragstar 650, 1997 presente, ambas Yamaha. O ângulo de 72 graus é bastante interessante. Foi exatamente esse valor que o engenheiro Franco Lambertini, da empresa Moto Marine, escolheu. No início dos anos 70, ele queria criar uma motocicleta civil competitiva e potente nas classes de 350 e 500 cilindradas. Ao mesmo tempo, as condições eram o máximo de leveza do motor e também a possibilidade de criar motores monocilíndricos com metade do volume usando o mesmo cárter. Franco escolheu um ângulo de abertura dos cilindros interessante. Geometricamente, 72 graus é o ângulo entre cilindros em motores radiais de 5 cilindros. Lambertini não disse se inspirou em motores de aviação. Apenas afirmou que o motor é equilibrado sem precisar de um ângulo de 90 graus. Além disso, Franco utilizou câmaras de combustão bastante interessantes chamadas Heron, e sua eficiência é maior em motores de curso curto com alta taxa de compressão. Moto Marine 350 e 500 com V-Twin interessante foram fabricadas de 1974 a 1989. Em 1980, o Twin 500cc da Marine equipou o Enduro Camel 500. Outro engenheiro que gostou do ângulo de 72 graus foi Eric Buell. Eric busca o máximo desempenho de seus motores e das máquinas em que eles são instalados. A Eric Buell Racing 1190 RR, com potência máxima de 185 cavalos e torque de 126 Nm, é um exemplo disso. 75 graus. A primeira coisa que vem à mente é o lendário motor em VLC8 da KTM, que está presente nas Adventure Motored SMC Naked Duke e na esportiva RC8. Hyosung Gran Turismo 250 2005 e Yamaha Virago 1981 a 2008 e Yamaha Dragstar 400 e 1180 graus. Esse motor em posição longitudinal era usado na Honda CX de 1978 a 1983. Esse ângulo é encontrado nos motores Rotax 810, 660, 490, 87 graus. Também é um ângulo incomum para um motor em Vs. E sabe quem se destacou? Franco Lambertini, da Moto Marine. Em 2005, essa empresa apresentou a motocicleta Corsaro 1200 com o motor B Albera Costa Corta. E por que Franco parou nos 87, faltando 3 graus para o L-Twin, não está nada claro. Talvez ele não quisesse algo como a Ducati. Agora chegamos à Ilha da Estabilidade, 90 graus. Um caso particular do V-Twin, chamado de L-Twin. E normalmente, quando se fala de um motor dessa configuração, todo mundo lembra primeiro da Ducati. A Ducati popularizou o termo L-Twin. Então, a Ducati, depois da Segunda Guerra Mundial, começou com motos leves e lambretas, aqueles veículos que eram populares na Itália e na Europa. As maiores conquistas da Ducati estão ligadas ao engenheiro Fabio Taglioni. O motor V2 de 90 graus tem uma data exata de nascimento, 20 de março de 1970. O historiador britânico Ian Fallon relata que Taglioni fez o primeiro esboço do V2 no final do inverno, do ano de 70. Depois o motor virou de metal e em 1971 surgiu o 750 Gran Turismo. Taglioni optou pelo pragmatismo ao criar um motor eficiente e equilibrado, que por 50 anos com sistema desmodrômico de válvulas destacou a Ducati. No entanto, o mundo não para, e nos últimos anos a empresa italiana começou a adotar a configuração V4 em seus motores maiores. Não pense que Taglioni foi o primeiro a ter a ideia do Twin de 90 graus. Afinal, já no início da criação das motocicletas com motor em V,
Em 1902 existia uma moto francesa com transmissão por cardan e um V-twin longitudinal de 90 graus. E já naquela época, os engenheiros entendiam quais eram as vantagens e desvantagens que essa configuração oferecia. Aliás, todos os motores bicilíndricos longitudinais da Moto Guzzi também têm ângulo de 90 graus. Versão militar da Indian 841. Fabricantes japoneses de motos também adotaram o L-Twin, presente na Suzuki SV400-600 e 50.000, TL-1000 V-Strom 650 e 1000, Honda VTR-1000F, RC 51 e VT-125 Shadow. E agora, deixando de lado os ângulos de inclinação dos cilindros do V-Twin, que são bastante populares, voltamos novamente para a excentricidade. Chegamos ao ângulo de 120 graus e existiu uma motocicleta com esse motor. É a Moto Guzzi bicilíndrica 500. Essa motocicleta foi uma máquina de corrida bastante icônica na história da empresa italiana. Essa raridade foi desenvolvida por Carlo Guzzi no início dos anos 30 do século passado para dominar nas corridas. O fracasso do modelo de 4 cilindros com superalimentação em 1931 e a obsolescência do monocilíndrico horizontal da marca foram o catalisador. Carlo, buscando inovação, adicionou um segundo cilindro ao monocilíndrico 250 de sucesso. Num ângulo de 120 graus, esse ângulo foi escolhido principalmente para garantir o melhor resfriamento. Afinal, o motor era preparado e de corrida, então esquentava bastante. Em segundo lugar, ao contrário de todos os V-Twins daquela época, a biela não era compartilhada. Para reduzir as forças de torção no virabrequim, foi usado um rolamento entre as bielas. Os italianos criaram uma motocicleta de corrida de grande sucesso, unindo potência, confiabilidade, leveza e bom chassi. A bicilíndrica 500 estreou em 1933 no Grande Prêmio, competindo até 1951, com pausa na Segunda Guerra Mundial. Com Stanley Woods, esta motocicleta venceu a principal categoria do Tourist Trophy na Ilha de Man. No início, o motor entregava 41 cavalos de potência, e no final dos anos 40, 47. A máquina chegava a 200 km por hora. E a última motocicleta nesta corrida de números tem um ângulo de inclinação dos cilindros de impressionantes 170 graus. Esta é a motocicleta militar alemã Zundap KS 750, mas há um porém. O motor da Zundap KS 750 pode ser considerado tanto um V-Twin de 170 graus com mancais de biela separados em 180 graus, quanto um boxer com um ângulo não convencional entre os cilindros. Esse é um tema que pode ser discutido por muito tempo. Vou dar a minha opinião. Pela história das Zundap, considero o motor KS 750 uma versão exótica de boxer. Antes do KS 750, a linha Zundap tinha vários motores boxer: K400, K500, KS 600, K800 sem V-Twin. Muitas dessas motocicletas foram usadas pela Wehrmacht, mas eram basicamente modelos civis com pequenas adaptações militares. O KS 750 foi desenvolvido exclusivamente para as necessidades militares, e cada cilindro do seu motor foi elevado em 5 graus em relação à horizontal para aumentar a distância ao solo. E neste ponto da narrativa, eu saúdo todos aqueles que gostam de chamar o motor boxer de 2 cilindros de V-Twin com ângulo de abertura dos cilindros de 180 graus. Vamos entender isso. A filosofia central do motor V2 é ter um único munhão de biela compartilhado. Exceto em motos Moto Guzzi e algumas Honda e Suzuki, todos os V-Twins usam esse sistema. E se fizermos um motor assim com um ângulo de 180 graus, ele vai funcionar assim. Qual o sentido de um motor bicilíndrico tão vibrante? Nestas imagens do canal, fica claro como o autor monta motores variados com peças da KAV. Suavizar as vibrações muda tudo se adicionarmos mais um par de cilindros. Ambas as opções, o oposto e o V-Twin, surgiram quase ao mesmo tempo e evoluíram em paralelo. Carl Benz criou o primeiro motor oposto, chamado por ele de motor contra. Depois, o termo motor horizontalmente oposto, ou boxer, se consolidou. Por outro lado, em teoria, o oposto pode ser considerado um caso particular do V-Twin, com os colos das bielas separados em 180 graus, mas isso é só na teoria. Chega de demagogia.
Se quiser saber mais sobre motores opostos, tem um vídeo completo no meu canal. Analisamos vários motores V2 pelo ângulo dos cilindros. Tentei citar todos, mas com tanta variedade talvez algo tenha ficado de fora. Se por acaso eu deixei de fora justamente o modelo de moto que você mais gosta, não fique chateado. Eu prometi que neste episódio nós iríamos discutir um pouco sobre motos com motor V2 montado longitudinalmente. Então, a quantidade de modelos desse tipo de moto é um pouco maior do que a linha de grandes Moto Guzzi de 1966 e a Honda Super 6. Esse posicionamento do motor tinha vantagens e desvantagens. Entre as vantagens, destaca-se o bom resfriamento pelo fluxo de ar em motores refrigerados a ar, possibilidade de alinhar motor, câmbio e cardan em sequência usando transmissão principal por cardan. Desvantagens: moto mais larga, maior risco de danos ao motor em quedas e inclinação causada pelo momento reativo das massas giratórias ao aumentar as rotações. Lembra do início dessa história? A primeira motocicleta com um motor V2 Twin longitudinal foi construída em 1902 pelo francês Émile Robillon e se chamava Motocardan. O modelo foi produzido em pequena escala por alguns anos. Não descarto que, no início da fabricação de motocicletas, havia outras máquinas parecidas. Em 1929, em Izhevsk, foram construídos os protótipos IS-1 e IS-2. Já falamos sobre eles com vocês. 2 anos depois, em 1931, uma motocicleta semelhante foi desenvolvida pela empresa britânica AJS, modelo S3. O S3 era equipado com um motor twin de 50 graus e 500 cilindradas, com potência de apenas 5 cavalos. O motor era eficientemente refrigerado e, ao mesmo tempo, bastante compacto, não se projetando muito além do tanque de combustível. Diferente de outras motos com motor twin longitudinal, o AJS transmitia o torque à roda traseira por corrente. A máquina foi concebida como uma motocicleta turística de luxo, e isso a prejudicou na época da depressão. O AJS S3 custava mais caro do que o modelo de 1000 cilindradas mais potente da empresa. O projeto foi encerrado, e a própria empresa, no final de 1931, acabou falindo e foi comprada pela Matchless. A próxima motocicleta vem da Alemanha. Esta é a ARD 750 de 1938. Os engenheiros responsáveis pelo desenvolvimento foram Norbert Riedel e Richard Kuhn. A Wikipédia e mais algumas fontes afirmam que este seria um V-Twin 2 tempos, mas isso não é verdade. É, na verdade, um 4 tempos com válvulas laterais. Alguns protótipos foram feitos, mas a guerra interrompeu o projeto. Depois temos o já citado Indian 841 de 1941. O governo dos Estados Unidos procurou a Harley Davidson e a Indian com um pedido para desenvolver uma motocicleta especial para operações de combate no norte da África. Foram apresentados vários requisitos, em particular o resfriamento eficiente do motor em condições de clima quente e a transmissão por cardan para a roda traseira. A Harley Davidson apresentou o modelo XA aos militares. Na verdade, John Novak, o criador do Rexá, praticamente copiou completamente o conjunto motriz e a transmissão da BMW R71. A Indian optou pelo modelo 841, com motor V2, longitudinal a 90 graus, 744 centímetros cúbicos e 24 CV de potência. O mesmo destino aguardava ambas as motocicletas. Após a fabricação de 1056 Indian e aproximadamente a mesma quantidade de Harley com motor oposto, a operação na África chegou ao fim. As motocicletas, mais caras que os modelos Chief, Scout da Indian e WLA da Harley, tornaram-se desnecessárias. A primeira motocicleta italiana com motor em V longitudinal apareceu em 1951. Era o modelo de Grand Prix Lambretta 250. O motor Twin de 90 graus, 247 ccc, gerava 29 cavalos e chegava a 170 km/h. A motocicleta competiu até o ano de 53. Outro grande exemplo desse tipo é a Victoria V35 Bergmeister da Alemanha.
A Vitória de Nuremberg inovou bastante em seus desenvolvimentos. As primeiras ideias para o novo modelo, que precisava se diferenciar dos concorrentes, surgiram no início de 1951. Em 1953, estreou o modelo V35 com um motor twin de 350 cilindradas, válvulas no cabeçote a 80 graus, com potência de 21 cavalos. No entanto, a empresa passava por tempos difíceis e na segunda metade dos anos 50 acabou fechando as portas de vez. Apenas cerca de 1.000 dessas motocicletas foram produzidas. A Maruzo Lilac do Japão adotou abordagem parecida com a Victoria ao criar suas máquinas. De 59 até 64, no mercado, havia máquinas com volumes de trabalho entre 125 e 300 centímetros cúbicos. Apesar da grande semelhança com a alemã V35 Bergmeister, os japoneses seguiram um caminho um pouco diferente. O ângulo do Maruzo Lilac era de 66 graus, ampliando a coleção de ângulos de V-Twin. Nos anos 60, a Moto Guzzi passava por mudanças. Em 1964, Carlo Guzzi morreu. A nova liderança buscava desenvolver um motor e explorar nichos lucrativos para sobreviver. Em 1965, Giulio Cesare Carcana criou o motor V-Twin longitudinal de 90 graus, ainda símbolo da Moto Guzzi. Naquela época, na segunda metade dos anos 60, Carcana tinha à sua frente um contrato lucrativo com as autoridades italianas para fornecer essas motos para a polícia. A Moto Guzzi lançou vários modelos com motor em V de 350 a 1.400 cilindradas e segue produzindo até hoje. O que você acha? Qual foi o maior motor V-Twin já instalado em uma motocicleta? Estamos considerando tanto modelos de produção em série quanto peças únicas feitas artesanalmente. Os motores topo de linha da Harley chegam a 1,9 litros de cilindrada, a Yamaha Stratoliner tem um volume semelhante e a Vulcan chega a 2 litros. O maior motor da SNDS tem uma cilindrada de 2.350 centímetros cúbicos. No entanto, isso não é o limite. Eu conheço dois verdadeiros monstros. O primeiro foi construído pelo polonês Stanislav Skóra em 1949. Stanislav, que trabalhava em um aeródromo e tinha acesso a peças de avião, construiu a motocicleta com sidecar MSS-1, conhecida como motocicleta de Stanislav Skóra. A cilindrada do motor era impressionante, 4,5 litros. Era uma máquina enorme que comportava 8 ou mais pessoas. No entanto, logo os militares poloneses souberam dessa falsificação e obrigaram a destruir a motocicleta, alegando que Skóra usou peças e componentes de aviões militares. A segunda motocicleta, Flame Milliard, foi criada pelo customizador britânico Alan Milliard. A cilindrada desse twin de 70 graus é 4.888 centímetros cúbicos, sendo o maior V-Twin já usado em uma motocicleta. E para finalizar todo o material, quero falar um pouco sobre as motocicletas V-Twin mais rápidas. A primeira velocidade recorde oficial foi de Glenn Curtis, que em 1903 atingiu média de 103 km por hora em uma milha, superando o recorde não oficial do V-Twin da Peugeot. Naquela época, a tecnologia avançava rapidamente. Já na segunda metade da década de 1920, George Braff criava excelentes motocicletas Braff Superior com motores JA Prestwich. O modelo SS-100 atingia 160 km/h. As motos recordistas Braff Superior, Zenith ou ISI com compressor chegavam a 240 km/h. Décadas depois do surgimento da excelente Braff, nasceu na Grã-Bretanha o V-Twin Vincent. Após a guerra, esse motor de 1.000 cilindradas e 50 graus modernizado seria instalado na motocicleta de produção mais rápida do mundo, a Vincent Black Shadow, e em sua versão esportiva, a Black Lightning. A Black Shadow original atingia 200 km/h. Em 1948, Holly Free quebrou o recorde de velocidade dos Estados Unidos da América no Lago Bonneville, Utah,
alcançando 241,85 km/h em uma Vincent especialmente preparada. E sim, ele realmente estava usando apenas cueca, capacete e óculos. Depois, a Black Lightning quebrou recordes nacionais de velocidade na Irlanda, Nova Zelândia, África do Sul e Austrália. É impossível ignorar Bert Munro, neozelandês que passou cerca de 20 anos aprimorando sua Indian Scout para bater recorde de velocidade. O esforço de Bert não foi em vão. Sua Indian, que de fábrica alcançava apenas 90 km por hora, em 1962 alcançou 288 km/h. 5 anos depois, Bert aumentou o motor e bateu o recorde, 295,44 km por hora. Embora durante a volta de qualificação, que terminou com uma queda, ele tenha alcançado o resultado de 331,52 km por hora. A Harley Davidson também detém vários recordes de velocidade. Em 1970, o piloto Cal Rayburn atingiu 427 km por hora em Bonneville com um Streamliner equipado com um motor Sportster. Esse recorde permaneceu até 75. Em 14 de julho de 90, Dave Campas quebrou o recorde seguinte no Easy Riders Streamliner, equipado com 2 motores, Harley Davidson de 1,5 litro cada. O recorde foi de 519,609 milésimos quilômetros por hora, e esse resultado durou 16 anos. Amigos, aqui termina a narrativa. Neste material, tentei reunir tanto a teoria seca sobre os motores V-Twin, quanto uma série de fatos interessantes e curiosos sobre motocicletas com esse tipo de motor e sobre as pessoas que se esforçaram para criar toda essa maravilha. O V-Twin é realmente um motor lendário com uma história riquíssima. Espero que o episódio tenha sido interessante e que você não tenha perdido uma hora à toa. Obrigado pela atenção, como sempre este foi o canal Crasmoto com vocês, até a próxima.